Os três tipos de mortes: morte física, morte espiritual e morte eterna. Apocalipse capítulo 20, versículo de número 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Morte na Bíblia significa separação. Existem três tipos de mortes: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. A morte física é a separação do homem interior do corpo. Carta de Tiago, capítulo 2, versículo de número 26. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Porém o espírito e a alma são imortais. A morte espiritual é a separação de Deus com o homem por causa do pecado. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 59, versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. A morte eterna é a separação eterna do homem com Deus. Esta morte é também chamada de segunda morte. Livro do Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Apocalipse capítulo 21, versículo de número 8. Mas, quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Uma das coisas interessantes sobre a morte é que ela será o último inimigo a ser vencido ou aniquilado. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 26. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado ou vencido é a morte. Quando? Quando ele for lançado ou quando ela for lançada no lago de fogo. Apocalipse capítulo 20, versículo 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo.